Vamos ficar em pé e abrir nossas Bíblias para 2 Coríntios 5,17. O texto está aqui bem na minha frente. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criação, não criatura, viu? O texto no grego é criação. E as coisas antigas já passaram, e eis que se fizeram novas. Senhor, aplique a tua palavra, ela é maravilhosa, cremos nela, no teu poder absoluto, por isso nós sabemos que quando o Senhor opera maravilhas, são feitos teus, e nós te damos graças por isso. Queremos nos humilhar, nos ensine a estar bem caído perante a tua graça, Senhor, porque é assim que tu operas em nossas vidas. Em nome de Cristo, amém. Podeis assentar, meus irmãos. Deus e sua nova criação, tema de hoje. Deus e sua nova criação. Interessante, né? Eu quero só lembrar os irmãos que a poderosa salvação, ela tem uma gama de assuntos que elas estão interligados. Por exemplo, quando você fala de novo nascimento, não é a nova criação. Quando você fala da nova criação, não é novo nascimento. Mas faz parte desta eu diria para os irmãos, o combo, né, da tão grande salvação. E queridos irmãos, é tão bom falar sobre isso. Porque nosso Deus é criador. Foi Ele que fez os céus e a terra. E porque Ele está fazendo nova criação. Então teve a primeira criação, veja bem, que foi castigada pelo pecado. E os homens aí fora, eles se deleitam em zombar de Deus. Eles são infames nisso, não adoram o Senhor. Romanos capítulo 1, a partir do versículo 18. Eles expulsam a verdade, a justiça, e têm prazer na injustiça e adorar ídolos. Eles não dão nenhum louvor ao Senhor, Deus da criação. Mas tem também a nova criação que nós vamos ver hoje, nesse texto. E depois, então os irmãos vão perceber que terá, no final de tudo, Deus criando novos céus e nova terra. Então, a primeira criação destruída pelo pecado. A segunda criação em Cristo. A última criação, quando Deus vai limpar do universo tudo que o pecado fez, toda a sujeira do pecado. Olha a impressionante obra da cruz. O Cordeiro de Deus, irmãos, até a criação ele conquistou para fazer uma nova criação. Maravilha, né? O que Paulo está tratando aqui, irmãos? Deixa eu dar o pano de fundo aqui para os irmãos entenderem. Paulo estava defendendo o seu ministério. A primeira carta aos Coríntios, Paulo, santamente, ele esculachou a igreja. Santamente, tá? Não esculachou no fato de maltratar a igreja. Ele falou que a igreja estava dividida. A igreja estava deixando o pecado entrar. Tinha entrado coisa abominável dentro da igreja, e mentiras, e até ataque a poderosas doutrinas como a da ressurreição. E Paulo atacou, e várias pessoas que cometeram delitos dentro da igreja começaram a atacar Paulo também, dizendo que ele não era apóstolo nenhum, que ele era um impostor, né, que ele não era igual Pedro ou outros assim. Foi aí que surgiu a segunda carta. Paulo está defendendo, Paulo está como que tirando assim o documento, falando, está vendo aqui? Eu sou apóstolo. Mas ele faz mais do que isso. Logo no começo, ele fala o que eu passei, o que eu sofri, espancamento, jejum, perseguição, naufrágio, apedrejamento. E ele está expondo o seu ministério.
com um amor incrível. Mas ele faz isso. Então, outro detalhe aqui, irmãos, ele está dizendo agora que ele não precisa usar o sistema do mundo, dessa criação antiga, essa criação ligada a Adão, para tratar com os irmãos. O mundo tem o quê? Advogados, juízes, tem prisões, tem tudo isso. E Paulo fala, não é assim. Ele diz o quê? Olha, versículo 16, e assim que nós, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. Eu não quero tratar com vocês segundo a carne. Eu não quero levar vocês para isso. Ele diz, e se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não o conhecemos deste modo. Por quê? Aí ele explica esse versículo, no versículo 17. E aí o versículo 15, voltando, irmãos, ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aqueles que por ele ressuscitou. Então, Paulo está falando, eu quero tratar com vocês como irmãos em Cristo. Há uma criação em Cristo. E aí que ele entra nesse versículo tão precioso que eu quero tratar com vocês agora. Tá bom? Ok. Eu tenho três, deixa eu ver. Não, vai dar 4 pontos aqui, irmãos, que tratarei sobre a nova criação de Deus. Eu tratarei sobre a condição para ser nova criação. Os irmãos estão vendo o texto? Pode olhar. Olha essa palavrinha aí. Se alguém está em Cristo. Segundo, a manifestação da nova criação. Porque diz o texto, é nova criação. E terceiro lugar, o desastre da velha criação. As coisas velhas já passaram. E por fim, a realidade da nova criação. Eis que se fizeram novas. Vamos lá, irmãos? No poder do Senhor. Primeiro, a condição para ser nova criação. Se alguém está em Cristo, oh, que coisa maravilhosa. Pegou de surpresa os erros religiosos que tem hoje. Desmancha toda pretensão religiosa falsa. Especialmente em nossos dias, né? Porque todo mundo fala, eu creio. E esta ultrajante linguagem, irmãos, é que eu chamo ecumênica, unindo todos os credos religiosos. É terrível, irmãos. Coisa diabólica. Desmancha aqui. Se alguém, não diz se alguém está na igreja, se alguém foi batizado, se alguém pertence àquela igreja mais poderosa, alguém tem Bíblia, alguém é filho de fulano de tal que é crente. Não. A Bíblia é muito simples. Se alguém está em Cristo. Pronto. Queridos irmãos, como isso é maravilhoso. Sabe por quê? Porque faz uma ligação incrível com as poderosas doutrinas da graça. Deus lida com aqueles que ele escolheu em Cristo. Então você sempre está na Bíblia forçado a olhar para trás. Se você não consegue ver a eternidade passada, você não vai conseguir entender a eternidade futura e nem as coisas atuais. Nós precisamos entender isso. A Bíblia está interligada, irmãos. Está vendo? Deus me escolheu em Cristo, Efésios. Eu acho isso tão maravilhoso, tão maravilhoso. Porque nota como Deus nos puxa da eternidade para agora. Que harmonia! Nós fomos postos em Cristo. E então, queridos irmãos, desmancha toda perspectiva da natureza carnal do homem, de querer ser crente sem estar em Cristo. Oh, queridos, e esta verdade, ela é
perpassada totalmente para Deus, em glória e poder. Se Ele não chamou você pelo Evangelho, você não está em Cristo. Você quer ser salvo? Você diz, sou salvo, mas a Bíblia diz, se alguém está em Cristo, você é salvo, está seguro. O que é que a Bíblia diz em Romanos? Não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo. Essas duas palavrinhas, em Cristo, uma preposição e um nome, expõe toda a verdade, queridos irmãos. Porque o que Ele planejou na eternidade, Ele fulminou na cruz. Os irmãos percebem? Nós temos na eternidade o nome do amado. Quem é o nosso amado? Cristo. Ele é o amado do Pai e os crentes foram colocados, eleitos nele e colocados nele na cruz. Que poder de atração, irmãos. Que poder. Eu dou louvores ao meu Senhor, porque foi Ele quem chamou. A Bíblia está cheia disso, irmãos. Aos chamados, aos chamados, aos chamados. Você vê isso em todo o Novo Testamento. Aos que Deus chamar. E assim por diante. Chamado, chamado, chamado. Mostrando, irmãos, que nós não temos nada, nada, nada para nós. E quando fala chamado, implica criação. Vocês entenderam a coisa aqui? Quando fala chamado, é o modus operandi de Deus. É o modo dele atrair as coisas. Ele chama coisas que não existem a existência. Ora, ele quer encher o céu de filhos dele. Onde estão os filhos dele? Milhares já foram salvos. Milhares já estão lá no céu. Mas milhares ainda não passaram a existir. Ele está chamando. Outro detalhe, irmãos, não há quem possa realizar qualquer obra de criação. Os irmãos lembram que criação, nós podemos criar alguma coisa, né? Você pode, talvez, o irmão Carlos aqui, fazer com a habilidade que ele tem, fazer algumas coisas que ele faz lá no serviço dele, né? A gente fica, puxa, como ele é criativo. Ele é criativo, mas não criador. Percebe bem a diferença? Criativo. Nós temos o nosso Criador, mas nós somos criativos, né? Mas ninguém pode realizar qualquer criação do nada. Os homens imitam. Quem já foi lá em casa, né? Percebe que lá em cima da mesa tem um bandejão assim, com várias frutas. Puxa vida, tem maçã, tem banana, tem uva, mas tudo de plástico. Porque os homens só sabem imitar. Não sabem criar, não podem criar. Então, queridos, o que aconteceu? Vamos lá. Vamos às informações precisas? Vamos lá. O homem destruiu toda a primeira criação com a morte. Os irmãos estão vendo? Eu já falei muito sobre isso. A primeira criação foi atingida, terrivelmente bombardeada pela morte. João capítulo 5 trata sobre isso, irmãos. Quando Jesus fala, meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Nota o que é que Deus está falando, irmãos. Falando o que aconteceu na primeira criação? Tudo foi bombardeado pelo pecado. Mas Deus está olhando ali no capítulo 5 de João, ele está olhando o que aconteceu com a raça. Tá? Ofendeu os animais? Sim, todos os animais agora tentam sobreviver à procura de alimento, irmãos. Eu vejo lá na minha rua, quantas pombinhas estão lá procurando comida. Elas foram atingidas pelo pecado, os peixes dentro d'água, as aves nos céus, tudo foi atingido pelo pecado. Mas o Senhor agora, como ele fala lá em João,
ele está olhando os homens. Ele veio para dar vida onde a morte reina. Ele veio trazer vida. E então, queridos, o pecado fez isso. E então estar em Cristo difere de quê? Como é que nós podemos entender? Veja bem, eu faço questão que os irmãos entendam as diferenças bíblicas. Sempre dou doutrina aqui para os irmãos entenderem. A Bíblia apresenta o primeiro Adão e o segundo Adão. Quando eu nasci no primeiro Adão. No novo nascimento, nasci em Cristo. Segundo Adão. Irmãos, estão vendo aqui? O primeiro Adão trouxe a morte. Você vê isso claramente em 1 Coríntios 15. Trouxe a morte. Este trouxe a vida. Veja então. A primeira criação nos posicionou em Adão. A nova criação precisa estar em Cristo. Os irmãos estão percebendo o perigo de eu pegar pessoas e dizer você foi salvo quando não foi. O trabalho é de Deus. Ele quer que nós silenciemos, só façamos o trabalho dele, vivamos em santidade, busque em santidade viver, onde você estiver, deixe Deus operar no ambiente, porque é Ele quem chama, irmãos. O evangelho humanista de hoje corre para encher suas igrejas. Deus vai com calma, Ele tem o tempo dele. Enquanto Elias estava lá chorando porque ninguém interessa por mim, ó Deus, eu prefiro a morte. Falou, não. Enquanto você estava fazendo o seu trabalho, eu estava separando para mim 7.000 que não se curvaram perante Baal. Deus opera desta maneira, queridos irmãos. Outro detalhe, significa que não há possibilidade de acontecer isso, a não ser que Deus realize essa magnífica e soberana obra chamada nova criação. Você espera que Deus vai fazer do homem um novo homem? Sem o poder dele? De maneira nenhuma. Você pode encher sua igreja. Eu posso ter uma igreja lotada e enche o coração da gente de vaidade, de orgulho. Olha a minha igreja, né? Tem muita gente. Espera. Deus tem o tempo dele atrair, dele chamar. Custa agora que cada crente se curve lá no seu quarto, lá onde você estiver. Senhor, vem operar o teu poder, esse poder que o Senhor fala em chamar os teus. Porque eles não, os dele que não foram salvos não existem ainda. Outro detalhe, irmãos. Em Adão, não há qualquer possibilidade de conhecer a linguagem de Deus. Por quê? Você nota, se os homens não entendem a primeira criação, como é que vão entender a segunda criação? Irmãos, na segunda criação, os anjos que fazem festa, o mundo não. Se seu parente se converter, o mundo ao derredor vai ficar com raiva. Vai paralisar o império das trevas. Mas há uma festa entre os anjos. Como eles festejaram a primeira criação, eles festejam muito mais agora quando um pecador se arrepende. Impressionante. Nós queremos alegrar o mundo? Não. Nós alegramos o mundo quando fazemos festa com o mundo. Nós vemos alegria nos anjos quando pecadores se convertem a Cristo. Então, em Adão, os homens serão conhecidos na carne. Está vendo aqui? Os homens em Adão são conhecidos carnalmente. Você vai conhecer seu parente, seu amigo, você vai para outro país, vai viver lá no Japão, conhecer os japoneses, lá na América, conhecer os americanos, lá na Alemanha, conhecer os alemãos, e enfim, irmãos, os alemães, né? Não os alemãos, não, desculpa. Qualquer país, irmãos, vocês vão conhecer os homens em Adão. Mas nota, no espírito, isso não faz parte do mundo.
Só conhecemos os homens no Espírito se estivermos em Cristo. Agora eu vou para a segunda parte, irmãos. A manifestação da nova criação. Porque o texto diz, é nova criação. A nova criação faz o quê? Como é que nós podemos entender? Primeiro, a nova criação exibe um novo homem em Cristo. Obra da atuante graça. Porque é coisa de Deus, irmãos. Como é que Deus pega um homem ladrão, que viveu a sua vida miseravelmente roubando, ia ser sacrificado pela justiça humana, e ele ainda salva aquele momento e transporta para o céu? Coisa inaudita. Tem que ser, irmão. Lá no céu não entra mentirosos, lá no céu não entra ladrões, lá no céu não entra cães, como na linguagem bíblica. Como é que vai entrar um homem que roubou? É o poder da nova criação, queridos. Como vamos entender isso? Como Deus pega um homem no pecado e rapidamente, num instante, num piscar de olhos, Deus faz daquela pessoa uma nova criação. Ele fez isso na primeira. Quando ele chamou o sol passou a existir. Ele não ficou trabalhando com martelo, com serrote, com fogo. Não. Chamou, o sol veio. Então o sol aí para nós, o dia todo, brilhando para nós, veio a existência assim. E a nova criação é assim também. Quando ele chama, vem. Outro detalhe, queridos irmãos. A segunda criação nada tem a ver com a primeira criação. Os irmãos perceberam? Não tem nada a ver com a primeira criação. Agora é nova pessoa. Esse é meu. Os irmãos perceberam? Então, você pode olhar a velha criação. Ali está aquele homem, aquela senhora, boa dona de casa, cuida bem do marido, dos filhos, mas não pertence à segunda criação. Ali está aquele homem trabalhador, cuidadoso com a família, honesto nos seus deveres, religioso. Opa! Mas não pertence à segunda criação. Os irmãos percebem? Na Bíblia nós vemos homens assim. Por exemplo, no livro de Atos fala de homens que eram bem, vamos dizer, bem vistos no meio dos judeus. Homens fariseus, excelentes homens, mas não eram da segunda criação. Está vendo? Até Cornélio, irmãos. Cornélio era um homem incrível. As boas obras dele, como a Bíblia fala, eram um antepreparo da graça para chamá-lo. Mas ele precisou ouvir do Salvador, senão ele não seria salvo. Os irmãos entenderam? Ali está o Félix, ouvindo a mensagem, né? Mas correu espavorido quando ouviu a mensagem de Paulo. Ali está o rei Agripa. Paulo, por pouco você me persuade a ser um cristão, quando Paulo deu o testemunho dele. Paulo não entrou como arminiano, não. Você não quer fazer uma decisão para Cristo? Não. Paulo ficou... eu gostaria que Deus fizesse isso na sua vida, mas é com Deus ele estava falando. Então, queridos, não tem nada a ver a segunda criação com a primeira criação. Outro detalhe, a nova criação é o novo homem do coração. Que novo homem é esse? Infinitamente superior ao velho homem de antes. Está vendo? Infinitamente. O velho homem Adão não tem nenhum valor para Deus. As orações dele, a religião deles, as obras deles, não são conhecidas e bem vistas. São obras mortas. Olha, irmãos, o homem sem Cristo, ele é preparado para ser jogado no lixão do universo, o inferno. Que valor tem? Eu vejo essa religião da nova era, dizendo, você é importante para Deus. Mentira! Que importância o homem tem para Deus? Olha, queridos, mas quando você passa para a nova criação, tem um valor inestimável. Pode ser aquele crente tão simples,
pobre, quase não aprendeu teologia, mas é crente em Cristo. Que valor ele tem? Sim, nova criação de Deus. Os olhos de Deus estão fixados naquele em quem Deus colocou no Filho amado. O que Cristo é, nós somos nele. Sabedoria, redenção, justiça, tudo nós somos em Cristo, tesouros de Deus, príncipes da glória. Também, irmãos, implica alguma coisa? Implica sim. Porque eu sei que muitos hoje gostam de ouvir autoajuda. Ah, eu sou assim? Ah, que bom. Espera um pouquinho. Implica no fato de que houve mudança no viver. Se a sua vida, depois que você se tornou crente, é a mesma do passado, você não está em Cristo. Se mentia, não parou de mentir, você está em Adão. Se você ama o mundo, você está em Adão. Se você não tem prazer pela Bíblia e por santidade de vida, você não está em Cristo. Implica em mudança? Implica. Saulo, depois que ele se converteu, era outro. As amizades mudaram. O terror da perseguição passou a vir para ele, contra ele. Então, irmãos, significa que essa criação em Cristo não será reconhecida pelos homens, de maneira nenhuma. Nem pelo seu pai, nem pela sua mãe, parente nenhum, amigo nenhum. Eles não vão entender o que significa estar em Cristo, ser nova criatura. Eles vão ficar abismados do que estão vendo. Aquele que fumava, parou de fumar. Que mentia, parou de mentir. E isso é terror para o mundo. O mundo não gosta disso. O mundo convida todos para os seus deleites. E esses não querem mais. Agostinho, quando se converteu, deu as costas para as mulheres que ele vivia procurando. Ele diz, não sou mais aquele velho Agostinho. Isso é ser nova criação. Também significa que essa criação, ela é reconhecida nos céus porque veio de lá. É a criação do céu. Nós somos um povo nascido do céu, do pó do céu, de Cristo Jesus, queridos irmãos. Então não temos nada a ver com isso aqui. Deus tem um lugar celestial para aqueles que estão em Cristo Jesus. Não na terra. Também, irmãos, Deus está expondo sua nova criação ao mundo e sua constante atuação. E o que Deus está fazendo? Deus está mostrando nos crentes, através dos crentes, que eles são provas da poderosa atuação da graça de Deus aqui. Queridos irmãos, o mundo não entende a bênção que os crentes são no mundo. O que eles representam em justiça, em santidade, em pureza, em segurança, em oração. Eles não entendem, eles querem matar. Eles querem perseguir. Enquanto os santos de Deus são os aristocratas celestiais. E então, irmãos, eles são os cavalheiros dos céus. Nós temos um cristianismo hoje totalmente deformado, que não representa Cristo Jesus. Não honra o nome do Senhor. Misturou com o mundo. É um cristianismo deformado de orelha, nariz, tudo deformado, irmãos. Vamos para o terceiro ponto aqui. O desastre da velha criação. Olha o que diz o texto. As coisas antigas já passaram. Que é isso, irmãos? Opa! Está vendo como mudou? As coisas antigas passaram. Passou o quê? Vamos lá? Deixa eu passar para os irmãos isso aqui. Primeiro,
Passou a ligação com o velho homem Adão. Não tem mais nada a ver com ele. Morri. Morri para o mundo. O mundo agora é morto, como Paulo fala em Gálatas. Gálatas é a carta da morte. Interessante, hein? Morto para o mundo, morto para a lei e morto para morto para a lei, morto para o mundo e morto para a carne. Paulo trata desses 3 tipos de morte ali em Gálatas. Passou. Não tem nada a ver mais. Você ainda tem prazer? Às vezes a carne quer, né? E você tem que lutar. Senhor, não quero mais nada com este mundo. Nós temos um hino no cantor. O mundo vil já desprezei, e seu caminho abominei. O mundo e suas mentiras, o mundo e suas ganâncias. Passou também o estado de inimizade contra Deus. Lembra que você era inimigo? Eu era inimigo. Mas eu era assim tão religioso, mas era inimigo na mente. A Bíblia fala da 666 aqui, 666 aqui. Na mente e na prática. Está vendo? A inimizade contra Deus. Em Colossenses Paulo fala para aqueles irmãos, vós éreis inimigos de Deus. Agora, Cristo chama para um novo relacionamento. Fostes feitos amigos. Então, queridos, passou aquele estado de inimizade. Passou também a condição de escravidão ao pecado. Cristo liberta. Eu me lembro meu sogro, pai da Nádia. Ele disse que quando ele se converteu, ele pegou rapidamente a carteira de cigarro, jogou fora. Jogou fora. Eu já citei para os irmãos daquele ferreiro, que era um bebum. Ele jogou fora toda a bebida. E não quis mais saber. Aquele que mentia parou de mentir e fala a verdade. Está vendo? Irmãos? Aquele que traía a esposa passa a ser fiel. A mulher também passa a ser leal ao seu marido. As coisas mudam, irmãos. Deus, na nova criação, ele pega o mundo desgovernado, as cadeiras jogadas do lado para usar, a mesa de perna para cima, tudo bagunçado. Começa a colocar em ordem as coisas. Está vendo? Olha aquele homem que ele mudou lá no cemitério. Um homem terrível, cheio de demônios. De repente, o homem estava bem vestido, querendo seguir a Cristo. Nova criação, queridos irmãos. Olha como as coisas funcionam. Está vendo? Então, o que o mundo faz de desastre, o Senhor Jesus Cristo vem com a nova criação e coloca tudo em ordem. Não está tendo isso hoje na nova era, com esse programa miserável do evangelho socialista, irmãos. As mulheres não estão ocupando o seu lugar, que diz que são crentes. Cadê a submissão? Respeito à autoridade, que é o marido. É sério isso, irmão, não é brincadeira. Cadê o amor do marido? Cuidando da família, colocando perante Deus, adorando a Deus. Cadê a honra dada ao Senhor? Nós vivemos num ambiente hoje que o mundo conquistou todo mundo. Então, queridos, passou essa velha vida de escravidão ao pecado. Outro detalhe, passou o estado de imundície. Lembre que a Bíblia fala que a condição do homem é de imundície. É interessante, né? Em Apocalipse fala, o imundo continuará sendo imundo, né? Aquela palavra imundície ali não está tratando de questão sexual, está tratando da condição que o homem é, que não pode servir a Deus. Em Adão o homem não pode louvar, o homem não pode adorar, o homem não pode orar, não. Um santo do passado disse que a oração do ímpio é como se fosse
como se ele estivesse vomitando perante Deus. Que coisa horrível, né? Olha, irmãos, passou tudo isto. O homem no pecado, ele não pode. Agora, depois em Cristo, ele na igreja, ele orando no seu quarto, ele temendo a Deus, fugindo do mal. Isso é estar em Cristo. Olha, homens arrependidos. Imagina Ribeirão Preto todo assim, homens e mulheres. Você não precisa mais cuidar, proteger, fechar a porta por causa de ladrão, porque a nova criação, ela traz uma luz gloriosa de segurança, de justiça, de retidão, de cavalheirismo, traz tudo isso para o ambiente. Lares funcionam como lares. Respeito. A nova criação. Vamos também. Passou a condição de um viver flutuante na vaidade. Em Adão tudo era sonho, fantasia. Eu quero isso. Eu quero crescer mais. Eu quero ganhar mais a vida. Eu quero atingir esses meus objetivos. Os irmãos viram como, há pouco tempo atrás, a vida era sonham sonhos de Deus. Irmãos, isso é até blasfêmia. Nosso Deus não dorme. Quem dorme é que tem sonho. Não é? E escuta, irmãos, essa é a religião da nova era. Nosso Deus não traz vaidade. Ele, pelo contrário, quando ele faz uma nova criação, ele põe os pés da pessoa no chão, pisa aí, sede sóbrio, olha, acorda, ele dá beliscão na pessoa, mostrando a realidade. Você estava indo para o inferno, agora você está caminhando para o céu, e as lutas são grandes. Passou também o estado de profanação. Passou. Não vai mais profanar, brincar com o nome de Deus. Não. Aquela linguagem imunda, aqueles palavrões, aquelas palavras torpes que enchiam a sua boca, aquele afrontar o seu próximo, aquele desrespeito ao seu próximo. Nós estamos vendo isso hoje. Homens, rapazes, não respeitando senhoras e moças. Está tendo isso hoje, irmãos. Quando a nova criação, tudo encaixa em seu devido lugar. Deus vai colocando, olha que harmonia, que sinfonia, que música suave a gente pode ouvir num ambiente assim. Imagina o céu, então, a glória que será. Passar os sonhos, passar os ideais inúteis. Então, irmãos, encerrando esse ponto aqui, todas essas coisas são chamadas de coisas velhas, que ficam para lá, são lixos. Éramos mortos, fomos ressuscitados, éramos cegos, agora passamos a ver. E passou também a ilusória esperança de um mundo melhor. Irmãos, que fantástico. A fim de firmar a nossa esperança em Cristo apenas, na glória eterna. Eu vou para o último ponto aqui. A realidade da nova criação. Eis que se fizeram novas. Aqui eu vou demorar um pouquinho mais, irmãos, para explicar esse ponto, que eu acho de tamanho, não mais do que as outras, mas a importância vocês vão ver durante o tempo que eu estiver expondo aqui o assunto. Eis que se fizeram novas. Tem aqui, irmãos, 3 assuntos para tratar antes de eu fechar a mensagem, tá bom? O primeiro assunto é que, qual é? A nova criação não destrói o que pertence à antiga criação. Vou repetir aqui para os irmãos entenderem. A nova criação, ela não destrói o que pertence à antiga criação. Como assim? Vamos lá. Primeiro, o que a nova criação faz, ela destrói o efeito do pecado. Se você entra numa casa e a casa está muito suja, você não vai queimando todas as coisas. Você vai limpando.
atirando as baratas, os ratos, talvez tenha uma cobra escondida lá e você vai querer matá-la para tirar dali toda a sujeira, você vai lavar a casa, vai tirar toda aquela sujeira que tem. A nova criação, ela não destrói a antiga, ela destrói o que não presta. Como é isso, irmãos? A nova criação, ela mostra a beleza daquilo que Deus fez. Por exemplo, a família pertence à antiga criação. A nova criação não destrói a família. Quem destrói é o diabo. A nova criação coloca a família no seu devido lugar. Está vendo? A mulher com respeito, submissa. O homem como homem. Olha um lar onde há nova criação em Cristo. Como tudo é harmonia. Como há uma linguagem correta. Como o homem sabe o que pode entrar na sua casa ou não. As imundícies deste mundo que vem através de novelas e filmes. Ele tira tudo. O homem de Deus no seu lar, ele é incrível. Ele é um guarda na porta. Ele é aquele que diz, aqui não entra, aqui não entra. Não entra imorais, não entra prostitutas, não entra ladrões, não entra nada disso. Profanação, boca suja, não entra aqui na minha casa. A honra e a glória pertencem a Deus. Aqui sim. Se os irmãos leem o Salmo 101, ali está a beleza da liderança de um homem espiritual. Os irmãos percebem então? A Bíblia não condena o dinheiro, condena o amor ao dinheiro. A nova criação, ela vem e ela coloca isso no seu lugar. A Bíblia, os crentes não jogam o dinheiro fora, sabem como usar para a glória de Deus. Está vendo? Quem roubava, não rouba mais. Vive contente com o que tem. O mundo vive atrás da ganância. O ídolo do mundo é o dinheiro, irmãos. É o Deus Mamon, como a Bíblia diz. Nota que a nova criação, ela não estraga essas coisas. Ela tem tudo em seu devido lugar. Olha a nova criação no emprego. Como funciona. Como um crente é uma pessoa de segurança para o patrão. Como trabalha com honestidade. Como faz as coisas conforme Deus manda fazer, fazendo tudo para a glória de Deus. Então os irmãos percebem que a nova criação era como estrelas na terra, vindas do céu na terra, para brilhar. Impressionante. Até na Rússia, irmãos, eu li a respeito daqueles crentes que estavam presos lá, sofrendo, na época quando o comunismo mostrava suas garras ali. E eles soltaram uns crentes. Quando soltaram, a um grupo de soldados russos vieram com cães para pegar os crentes que eles soltaram. Impressionante. Os cães vieram ferozes para cima. Os crentes, quando viram, ajoelharam. Os cães, irmãos, caíram fazendo aquele barulho como se tivesse sofrido uma pancada. E aqueles comunistas disseram, não podemos mexer com os crentes. Queridos irmãos, a coisa é fantástica. Os crentes são o povo da misericórdia. Eles não usam arma, eles não batem nas pessoas. Eles lidam com armas espirituais. E é com elas que eles vencem. Sabedoria, poder, admoestação, vida, exemplo, oração, são os mecanismos usados pelos crentes na nova criação. Segundo lugar aqui, a nova criação, ela vem impulsionar os louvores da antiga criação. Impressionante como? Os irmãos podem ver. Em Isaías. Eu faço questão de que nós abramos lá. Só coloca alguma coisa aí no texto. Isaías 55, até já expliquei para os irmãos uma vez sobre esse texto. Veja Isaías 55. Observe, não vou expor o texto que vai levar muito tempo para isso, irmãos. Mas olha o versículo 12.
quando ele fala da salvação. Saireis com alegria e em paz sereis guiados. Irmãos, estão percebendo? Primeiro tem uma atividade aqui. Saireis com alegria. Está vendo o que resulta da salvação? Segundo, ele mostra uma atividade passiva. Primeiro ativa, saireis com alegria. E depois passiva, em paz sereis guiados. Significa que tem alguém guiando, né? Isso é o Senhor. Mas nota, os montes e os outeiros romperão em cânticos diante de vós, e todas as árvores do campo baterão palmas. Que é isso, irmãos? É que na nova criação faz com que a velha criação, que não cometeu pecado, passe a ver que há algo a respirar agora. Não há mais sofrimento. Os cães não estão sofrendo. Os animais, tudo estão servindo no seu devido lugar. Está vendo? Porque os justos fazem isso na terra. Eles beneficiam a terra, eles trabalham, são homens e mulheres. Então, quando uma pessoa se converte a Cristo, parece que as árvores batem palma, parece que os rios também se mexem todos. Tem alguém que saiu do pecado para a vida. Paulo fala sobre isso, que a natureza geme angustiada, falando que voltem, vocês que se converteram, voltem com corpos glorificados, para tirarmos dessa angústia. A nova criação trouxe brilho à antiga criação. Brilha assim. Onde Cristo está, onde os crentes estão, tudo brilha. A confiança, a alegria. Olha aquele crente que mora ali. Ele, mesmo que as pessoas não gostem dele, mas ele passa um ambiente de segurança. Ele não rouba, ele não fica flertando os outros, querendo enganá-lo, com malícia, nada disso. Há uma segurança dada a Deus, aquele ambiente. Nota, queridos irmãos, igual aquele médico que o vizinho dele não falou para ele, não quero que você pisa na minha calçada. Ele saía da casa dele, tinha que sair pela rua para não pisar na calçada do vizinho, né? O vizinho adoeceu, sabe quem tratou ele? O médico. Tratou, ele recuperou. Quando ele tentou pagar, ele falou, não, só quero que você me deixe passar pela sua calçada. Os irmãos percebem? O crente é assim, ele traz brilho à antiga criação. Tem mais dois assuntinhos aqui para terminar. Primeiro é, um novo homem aparece. Que novo homem é esse? É um novo homem que encara um novo caminho. Ele entende a glória de Deus. Quem é aquele homem agora? Olha Saulo de Tarso. Ele exibe no mundo o quê? Justiça e santidade. Está ali. Todo mundo pode ver que é uma nova pessoa. O mundo emudece, olhando os crentes, tem respeito por eles. E eles fazem isso para mostrar ao mundo a realidade do reino de Deus na terra. Que maravilha! A igreja é o reino de Deus. Venha a nós o teu reino. E veio mesmo. Veio pela igreja aqui, os santos de Deus presentes na terra. E a verdade reina. Olha o que Cristo trouxe, irmãos. A justiça dele veio e beijou com a verdade. Encontrou a verdade e a justiça aqui na terra. Graças a Deus. Glória a Deus. Tira a igreja da terra. Tira os crentes e virá a grande tribulação. Olha, irmãos, Cristo Jesus é Ele a glória da nova criação. A glória da nova criação. E nós estamos nele. E para encerrar, queridos irmãos, um novo estilo de vida. Como? Aparece quem são os crentes. Eles não são medrosos, não são covardes. Eles estão prontos a morrer para a glória de Deus. Eles não abrem mão da sua fé. Não abrem. Eles vêm na igreja. Eles amam a Cristo. Eles estão prontos a lutar. E para defender sua fé, honrar a glória de Deus,
honrar o nome de Deus que eles têm lá no livro da vida, o nome deles que eles têm lá no livro da vida, e o nome de Deus. Suas vidas em Cristo provam o quanto tudo é belo em Cristo. Não há mais alegria no mundo. Toda alegria desse mundo frustra. Os homens que riem agora, amanhã estão tristes. Os crentes não. Alegria no Senhor. E até a Bíblia manda, alegrai-vos no Senhor. Alegrai-vos. Por quê? A nossa alegria é Ele. Tá? E aí é contínuo. A fé faz isso. E, finalmente, trazendo lume a esperança da glória. Nós aqui estamos de passagem. Chegará o momento da nossa formatura, chegar à glória, irmãos. Se eu viajo daqui, mudo daqui para os Estados Unidos, eu não estou indo para a glória, estou indo para um outro país, onde habita o pecado, onde habita o diabo também, onde habita tristeza, angústia, choro, gemido. Eu não estou indo para a glória. A glória é lá em cima, na glória eterna, na Nova Jerusalém. Ali sim, onde não há mais morte, tristeza nem dor. Ali sim. Nós não chegamos lá ainda, irmãos. Um casal de missionários, eles foram para a África. E eles vieram para a sua terra, lá na Inglaterra. E chegaram de navio, esperava que tivesse muitos crentes lá aguardando para abraçá-lo. Não tinha ninguém. Eles ficaram numa tristeza. E o irmão que foi esperá-los lá, viu a tristeza deles e falou, irmãos, vocês ainda não chegaram ao lar. Não chegaram ao lar. E agora, irmãos, e quem não está em Cristo? Oh, meu amigo, se você não está em Cristo é porque você não nasceu de novo, não se converteu de coração. Os que não estão em Cristo serão atirados fora. O Senhor vai dizer, nunca vos conheci. O momento do arrependimento é agora. Arrependei-vos, homens e mulheres, jovens. Arrependam dos seus pecados. Curvem, caiam perante o Rei da Glória. Beijem os pés do Senhor. Beijam a face do Rei. E aí não importa, você é juiz, advogado, médico. Não importa a sua posição. Não passa de um verme se não se converter a Cristo Jesus. Converta ele. E você será salvo. Que o Senhor aplique a sua palavra em nossos corações.